bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Vasco da Gama 0, Botafogo 2. O Vasco volta a perder um clássico nessa temporada, tem uma única vitória em clássicos em 2025. Vitória essa justamente contra o Botafogo, aonde? Em São Januário, né? Diretoria do Vasco. E o Vasco hoje perde pro Botafogo em Brasília, assim como perdeu pro Palmeiras também aí em Brasília. E aí não tem como a gente começar, por exemplo, abrindo o pós-jogo, se não discutir também mando de campo. A pergunta que fica agora, valeu a pena vender os dois mandos de campo, botar um dinheiro no bolso e perder os dois jogos contra o Palmeiras e o Botafogo? Pô, Dieguinho, mas o Palmeiras e o Botafogo tem mais time que o Vasco. Tem, com certeza. Inclusive estavam jogando o Mundial. Eu não tenho dúvida que o jogo em São Januário seria mais duro contra o Botafogo. O time que o Vasco ganha do Botafogo no começo do ano era melhor que esse time que estava em campo hoje. Porque o Botafogo vendeu alguns jogadores na janela, titulares. Mas enfim, então fica aqui o questionamento. Vale a pena vender mando de campo? O Vasco já tem um problema dos clássicos, tirando o jogo do Botafogo, obrigatoriamente aí, por essa questão da imposição do BEP ser no Maracanã. O Vasco é o clube da Série A que menos joga no seu estádio, enquanto Flamengo e Fluminense são os que mais vezes jogam no seu estádio que eles mandam suas partidas. Aí a gente tem a possibilidade de jogar um clássico na nossa casa, a gente vende o mando. Sei que a galera de Brasília talvez vai ficar chateada com o que eu tô falando aqui. Pô, a gente quer ver o Vasco jogar também. Acho que mais do que ver o Vasco jogar, vocês querem ver o Vasco vencer. Eu acho que não cabe opinião que o Vasco é mais forte jogando em São Januário. Espero que pelo menos esse dinheiro tenha feito uma diferença absurda, porque esses pontos com certeza podem fazer mais falta ao Vasco ali na frente. Tá? Vou entrar para falar da partida antes. Brevemente, lembrar vocês que a GolCase é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Tá rolando aí a Gol Sale da GolCase no mês de julho. Capinha de celular comprando duas. Uma delas você não paga por menos de R$25. Você leva duas capinhas do Vascão da Gama. São várias estampas. Dá uma olhadinha lá no site, você pode personalizar. Com certeza alguma vai te agradar. O nosso copo Vibe tá saindo na promoção também por R$129,90. Você pode personalizar igual eu fiz com o meu aqui. Tem várias estampas lá no site. Também tem uma promoção muito bacana rolando no momento, que é a promoção da nossa garrafa Urban. Ela tá saindo aí por menos de R$170, tá com baita desconto e você pode escolher um brinde. O brinde é ou a base de silicone que protege o fundo da sua garrafa, ou você pedir uma tampa de garrafa extra. Lembrando que todas as garrafas você também pode estar personalizando. Além disso, nós temos a nossa garrafa modelo Urban, tá saindo na promoção por R$79,90. Tem várias garrafas lá e o lançamento, a Flip Pro. Você usa aí o nosso cupom, você ainda ganha aí 5% de desconto. Ela tá saindo na promoção de R$289,90 por R$249,90. Lembrando que por enquanto só o Vasco e o Flamengo estão com essa garrafa lançamento. Inclusive a galera do Botafogo que for passar no nosso pós-jogo, todos os produtos que a gente passou aqui tem também do Botafogo. A exceção é só essa garrafa lançamento, a Flip Pro. Você pode usar o cupom GOVASCO e vai garantir desconto aí mesmo sendo produto do Botafogo, beleza? Então use o QR Code ou o link que está na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Use o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. GolCase, parceira do canal Futebolaço. Galera, vamos falar aqui da partida e eu vou ter que falar bastante aqui sobre o departamento de futebol do Vasco e principalmente hoje, especificamente, sobre o Fernando Diniz. Eu sou um grande entusiasta, um cara fã, inclusive, do Fernando Diniz. Hoje eu vou fazer muitas críticas, porque para mim o Diniz tem papel fundamental na derrota do Vasco hoje. Partindo do pressuposto do início da partida, o Botafogo era favorito, o Botafogo tem mais time que o Vasco, tem mais elenco que o Vasco. As primeiras substituições do Diniz são erradas, tá? Mas antes de eu falar que elas são erradas, é uma discrepância muito grande. Enquanto o Botafogo, uma das primeiras substituições, ele coloca em campo um jogador que estava atuando na Inter de Milão, que estava jogando o Mundial de Clubes e é uma das maiores equipes da Itália, uma das maiores equipes do mundo. As duas primeiras substituições do Vasco é o Alex Teixeira, já em final de carreira, e o Matheus Carvalho. Então,
Isso diz muito sobre o momento do Botafogo e o momento do Vasco, tá? Mas falando da partida, o Botafogo era favorito, queria até fazer um extra-campo aqui. Eu sou muito observador. Antes do jogo eu fui com a minha esposa no supermercado e eu tenho umas manias minhas, digamos assim, até para pescar um pouquinho como é que tá o feeling. E, por exemplo, eu fui dar uma olhada no supermercado e fiz meio que uma contagem, né, de quantas camisas eu vi dentro do mercado. A gente sabe que as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro é a do Vasco e a do Flamengo, mas o torcedor, ele precisa da motivação muitas das vezes para pegar a camisa dele para a rua. Quando ele está empolgado, ele está animado, ele usa a camisa. E aí você vê que o torcedor do Vasco não estava nem um pouco otimista para essa partida. Só tinha eu de camisa do Vasco no mercado e mais um outro senhor que eu vi já no final, já estava na fila para poder pagar e eu vi ele passando. Eu fiz uma contagenzinha, eu contei 10 camisas do Flamengo, 3 do Botafogo, 2 do Vasco e 2 do Fluminense. Tá? A gente sabe que a torcida do Vasco é muito maior que a do Botafogo e do Fluminense, mas isso deixa muito claro a falta de esperança e a falta de confiança da torcida do Vasco pro jogo de hoje. Pô, é um clássico, tu tá animado, tu bota tua camisa, vai pra rua, e o vascaíno já tava meio assim, porra, vamos pegar o Botafogo, os caras ganharam do Paris Saint-Germain, estão vindo do Mundial, então acho que isso pra mim é sintomático. Mas falando especificamente do jogo, o primeiro tempo, os 12, 13 minutos iniciais, o Vasco era melhor que o Botafogo, tinha mais a bola, propunha o jogo, o Botafogo ficava entrincheirado no seu campo. Quando o Botafogo recuperava a bola, o Vasco tomava a bola com uma certa facilidade. Eu falei, pô, legal, se manter essa batida o jogo todo, é sinal de que foi muito benéfico pro Vasco, essa pausa, o Diniz está conseguindo incorporar o estilo de jogo dele contra uma baita de uma equipe, e o Vasco começa muito bem o jogo. Porém, a partir mais ou menos ali dos 14, 15 minutos da primeira etapa, o Botafogo vai entrando no jogo e passa a ser superior ao Vasco. O Botafogo até teve uma chance de gol um pouco mais clara, numa finalização do Arthur, que o Léo Jardim fez uma grande defesa, mas era um jogo até um pouco igual, troca de posse de bola, ninguém amassava e empilhava a finalização. Os dois times finalizaram razoavelmente bem no primeiro tempo, mas muito chute de fora da área, algumas isoladas inclusive. A do Vasco ia mais no alvo, mas tudo petelequinho, que o John fazia defesa sem dificuldade nenhuma. O Coutinho foi o jogador que mais chutou, o Coutinho, o Nuno ali. Então a galera ia carimbando, mas sem perigo, né? O John fazendo as defesas com tranquilidade, e o Botafogo conseguiu levar uma grande chance de perigo, né, num cruzamento que vem ali para trás do Vitinho, e aí o Arthur Cabral chuta, a bola desvia no jogador do Vasco, vai encobrindo o Léo Jardim, ele faz uma grande defesa, dá um tapa na bola ali e coloca a mesma para escanteio. E aí o primeiro tempo, ele é um pouco igual. O Vasco tem um domínio no início, chegou a ter 66% de posse de bola, depois o Botafogo vai equilibrando, finaliza um pouquinho mais. Acaba o primeiro tempo no 0 a 0, você fala, pô, beleza, o Botafogo com o passar do tempo ali mostrou que é uma equipe melhor, mas é um jogo igual, ou foi igual, o Botafogo ligeiramente superior, e beleza. Volta ao segundo tempo, o Vasco toma um gol com 2 minutos, e antes de tomar o gol, esse 1 minuto e meio aí, o Vasco tendo a bola, parecia que o segundo tempo ia voltar no ritmo que acabou o primeiro. O Vasco propondo, que começou o primeiro. Mas aí o Vasco toma um gol bobo, um gol muito bobo, uma saída de bola do Vasco, se eu não me engano, eu acho que é o Ryan, que bate a carteira dele. Não, o primeiro gol do Botafogo é uma bola que o Vasco vem trabalhando, ela cai na direita, o Tietê vai fazer uma inversão de bola, tentando, eu acho que era o Verrete, não vou lembrar quem, e aí o tal do Pantaleão, zagueiro do Botafogo, é um zagueiraço, o Caio, acho que é Caio Fernando, um zagueiraço, ele antecipa, e aí, cara, tem um erro. O Verrete podia ter matado a jogada, não mata. Acho que é o Ryan, se eu não me engano. Poderia ter dado uma pancada ali no jogador e matar a jogada, não mata. E aí o zagueiro do Botafogo passa pelos dois e arranca. E aí, meu amigo, aí o Vasco sofreu demais isso nesse segundo tempo. Eu acho que o grande problema do Diniz, e vou chegar nele já, além das péssimas escolhas que ele tomou hoje, o Vasco foi uma equipe que dava absurdamente contra-ataque pro Botafogo, e toda hora era assim, contra-ataques
meu amigo, cristalino, porque se o Botafogo tá numa noite mais inspirada, e o Vasco flertou com 3-0 algumas vezes, teve até uma defesa importante do Léo Jardim, num contra-ataque do Botafogo, um chute, se eu não me engano, do Correia. E aí ele coloca a bola ali para escanteio, o Vitinho já teve uma oportunidade, antes de sair o segundo gol, de ter feito o gol no cruzamento do Alex Telles ali, cabeceia para fora. Então o Vasco abusou de tomar esses contra-ataques. A bola vem, ele abre na direita, a bola é invertida no Montoro pro lado esquerdo, e aí você vê que o Verratti, quando ele perde a bola lá na frente ou não consegue sustentar, ele volta, é um cara solidário, ele vai até a zaga do Vasco, e é ele que tá marcando o Arthur Cabral. Quando o Montoro finge que vai para a esquerda e puxa para dentro para bater, o Verratti larga o Arthur Cabral e vai querer dar uma ajudada ali, não lembro agora se é o João Vitor, acho que era o Paulo Henrique. E ele vai para fazer uma dobra, a bola até resvala nele, perereca entre ele ali e o Paulo Henrique. O Léo Jardim tá pulando para a esquerda, a bola tem um desvio à direita, ele faz uma defesa no reflexo, e aí a bola sobra para quem fazer o gol? O Arthur Cabral, que estava sendo marcado pelo Verratti. O Verratti larga o Arthur Cabral, vai ajudar o defensor do Vasco ali que tá marcando o Montoro, e aí o Cabral fica sozinho, ele vai dar um tapa. O Léo Jardim poderia também ter feito algo um pouco melhor, não vou falar que foi falha, mas a bola vem meio que na mão dele embaixo, ele chega, mas não consegue fazer o gesto técnico correto para espalmar essa bola para frente ou pro lado. A bola pega nele e cai dentro do gol com 2 minutos, 1-0 Botafogo. E aí eu vou voltar lá no momento da contratação do Fernando Diniz. O Vasco vinha se mostrando uma equipe com emocional muito frágil. O Vasco até às vezes fazia bons jogos, antes do Diniz, fazia até bons jogos ali com o Carille ou com o Felipe, tomava um gol, acabou o jogo, acabou. E hoje a gente viu o mesmo cenário. Porém hoje eu vejo forte influência do Fernando Diniz. O Vasco tomou o gol com 2 minutos e acabou. Aquele primeiro tempo igual, o segundo tempo foi completamente diferente. O Diniz, assim que toma o gol, com 6 minutos, ele faz uma substituição que enterra o Vasco na partida. E para mim, ele tirou praticamente qualquer possibilidade do Vasco ganhar o jogo hoje da equipe do Botafogo. Deixa eu só pegar a prancheta aqui rapidinho, que eu vou querer fazer um comentário já já com vocês. O que ele me faz? Ele tira o Lucas Freitas, que é um zagueiro veloz, canhoto. Ele até tinha tentado sair jogando, antecipar uma bola ali, perde uma bola boa e gera um contra-ataque perigoso pro Botafogo. Mas longe de eu achar que o Lucas Freitas era um problema. Para mim o problema é o Diniz e eu vou explicar. O Fernando Diniz, ele acha que o Hugo Moura é o André. Diniz, pelo amor de Deus, para com isso, irmão. O Hugo não é o André. São jogadores completamente diferentes em característica, em tamanho, em história no futebol. O André é um jogador convocado para a seleção brasileira, hoje joga na Premier League, é campeão da Libertadores com o Fluminense. E o André é um jogador moderno, um jogador de mobilidade, velocidade, drible, é um cara que joga em mais de uma função. E quando você no Fluminense empurrava, tirava um zagueiro, empurrava o André para a zaga do lado do Nino e botava mais um meio campista, primeiro que o Fluminense, que você treinou, tinha um pouco mais de opção de elenco que o Vasco, e o André é um cara que mesmo na zaga ele ia pegar a bola, ele ia puxar, ele ia para frente, se precisasse correr para trás com velocidade e dinâmica ele ia. E quando você me faz essa substituição, você afunda o Vasco, eu explico. O Freitas, que é um zagueiro que podia fazer cobertura, ter velocidade, até ajudar mais o Vasco nesses contra-ataques que o time tomou. Você perde um cara de velocidade pela esquerda, o Hugo Moura não tem essa velocidade. Pô, já que o Hugo não tem tanta velocidade, ele me acrescenta o que na zaga? Ele vai armar o time de trás, ele vai puxar passe para frente, ele vai conduzir bola de trás. Não, e o Lucas Freitas é um zagueiro que tem passe para frente, sabe construir. Inclusive ele ganha a vaga do Luiz Gustavo porque ele é um pouco mais refinado que o Luiz nesse aspecto. A gente perdeu a saída de bola do Luiz, a gente não ganhou uma saída de bola melhor com o Hugo Moura, a gente perdeu o nosso melhor marcador no meio de campo, que é o Hugo, o Cocão que entrou. E aí para mim ele piora a situação, porque além dele empurrar o Hugo para trás, tentando fazer o que o André fazia no Fluminense, o Hugo não é capaz de fazer isso, e a opção que ele escolhe para ser esse homem novo no meio de campo, abrindo mão de um zagueiro, é o Cocão.
O Cocão, que é um cara que joga muito pro lado e para trás, e para mim a maior virtude do Matheus nos melhores momentos dele com a camisa do Vasco é intensidade e marcação. O Matheus não é um cara reconhecido por grande saída de bola, por arrastar, ser um cara criativo. Ele não é um cara completamente grosso, ele até tem algum recurso, mas longe do Matheus Carvalho ser o cara que justificaria você abrir mão da pegada do Hugo, tirar um zagueiro de velocidade e boa construção para não. Eu quero mais um homem de meio de campo e o Hugo vai ser esse cara. Faria ter mais sentido empurrar o Cocão para a zaga e manter o Hugo no meio. Porque o Hugo, pelo menos, ele consegue construir um pouquinho mais do meio para frente e ele marca melhor do que o Matheus. Ele acaba com o Vasco. E ainda tem um detalhe. O Diniz, boa parte depois dessa substituição, ele ainda me fez isso aqui, ó. Ele com o Vasco na defesa, ele várias vezes, ele ficava com o João Vitor na direita, o Cocão como um zagueiro central e o Hugo Moura como um zagueiro pela esquerda. Aí eu te pergunto, qual é a lógica disso aqui, cara? O que o Cocão vai melhorar nessa minha saída por dentro? O que o Hugo vai me acrescentar com uma saída pelo lado esquerdo que nem é a perna dominante dele? O Hugo é destro. O que ele fez? Ele não melhorou a zaga, ele piorou o meio de campo e acabou ainda mais com a criatividade. Eu falo muito que o Vasco tem que contratar jogadores de velocidade, jogadores de dinâmica. Acho que falta esse volante à la Tietê. Volante que deveria ter isso, mas não sei o que aconteceu com ele depois da lesão, é o Paulinho. Mas o Vasco já perdendo e querendo tomar a rédea da partida, abrir mão de um volante, botar um zagueiro ali abrir mão de um zagueiro, botar um volante na zaga e tentar ter mais jogadores no meio-campo, do que a gente tinha disponível, cara, ou era o Jair ou era o Paulinho. Eu não teria feito essa substituição, tá? Para mim foi um erro tirar o Lucas Freitas do jogo. Mas já que ele quis fazer a tentativa, era qualquer um dos outros dois volantes disponível, menos o Cocão. Ou era o Jair ou era o Paulinho. O Paulinho já vem mal há um bom tempo. O Jair, pelo menos em alguns jogos já assim com o Diniz, briga, porque o Vasco estava botando o Jair fora dos jogos do Brasileiro e queria negociar ele, para não perder de graça, um jogador com salário alto para abrir espaço na folha. E o Diniz briga pro Jair ficar. Ele briga pro Jair ficar e agora ele não usa o Jair. Então assim, para mim o Diniz hoje foi muito mal, muito mal, muito mal. Acho que o Vasco precisa de jogadores de mais dinâmica, mas pro que ele tinha de disposição e pro que ele quis fazer, ou era o Jair ou era o Paulinho. E pelo momento, o Jair até tá num momento um pouquinho melhor do que o Paulinho. Inclusive, voltando na pranchetinha aqui, quando ele fosse fazer essa saída aqui de 3, o Jair que naturalmente ia cair aqui, porque se não entra o Cocão, entra o Jair. O Jair sim é um cara para organizar jogo e achar passe daqui de trás. Então ele errou feio demais. A segunda dele, aí eu tenho que falar um pouco da diretoria também. Sai o Coutinho, entra o Teixeira. A gente tá em julho de 2025. O Alex voltou pro Vasco em 2022, já saiu, já voltou. E num clássico contra o Botafogo, 6 minutos da segunda etapa. Se o Alex Teixeira, e quem vê os treinos é o Diniz, e ele é a melhor opção para jogar no meio de campo, o maior culpado para mim é a diretoria do Vasco. Por quê? Já estamos caminhando aí já estamos na segunda metade do ano, e o Alex Teixeira hoje, já que o Estrela ainda, né, tá voltando, ele é a única ou é a melhor opção para entrar na vaga do Coutinho. O treinador também, ele trabalha com o que ele tem na mão. E aí, de novo, eu olho pro Botafogo, olho o banco do Botafogo, olho as substituições que o Botafogo fez e olho as do Vasco. Teve muito torcedor que eu acredito quando viu as 2 primeiras substituições e o Vasco já perdendo. Ah, mano, acabou, esquece. Esquece, não tem chance de eu ganhar esse jogo desse jeito. E aí, cara, o Vasco tenta sair de uma maneira meio atabalhoada. Percebi no começo até uma movimentação maior do Alex Teixeira do que o Coutinho. Vi o Coutinho hoje muito pregado, pouca movimentação. E aí, cara, eu sei que tem... Assim, falar do Coutinho é sempre uma zona cinzenta.
Porque ele lembra o Payet num aspecto, que é assim, quando vai bem, pô, voltou, é o melhor do Brasil, é pica, é isso e aquilo. Quando vai mal, aí se tu critica, pô, mas o cara foi bem em outro jogo, e pi, pá, pim, pô. É tu pisar num vespeiro quando tem que criticar o Coutinho. O Coutinho não fez um bom jogo hoje. E tinha feito um baita jogo contra o São Paulo. Mas a minha pergunta é que fica. Vai ser sempre assim, uma no cravo, na ferradura? O Coutinho não consegue ter regularidade. Ele faz um bom jogo, daqui a pouco 3 ruins, ou 2 mais ou menos. Aí daqui lá, mais uns jogos, ele faz um bom jogo de novo. Falta muitas das vezes, cara, ele chamar a responsabilidade, botar a bola debaixo do braço e não arrancar, driblar meio time, porque ele já não tem mais a força e a velocidade necessária. Mas pelo menos no quesito organizar, carimbar, vir buscar jogo o tempo inteiro, reclamar com a equipe. Apagado. Pra mim, sabe quem foi esse cara hoje no meio-campo do Vasco? Foi o Tietê. O disparado melhor meio-campista do Vasco. Era o cara que o tempo inteiro tentava. Driblava, achava passe, se movimentava, era solidário, voltava para marcar. O Nuno tentou um pouquinho. Agora o Coutinho justificou sair com 6 minutos. Realmente estava muito apagado. E me incomoda um pouquinho também essa falta de personalidade, de protagonismo dele na partida. Tá? E é uma lacuna, cara. O Deus o livre aí. Coutinho machuca. Coutinho está suspenso. Joga quem? Tem uma dor de barriga antes do jogo do Del Valle. O armador do Vasco para um jogo decisivo de Sul-Americano vai ser o Alex Teixeira. E aí o Alex Teixeira vai ter que sair porque ele não vai jogar 90 minutos. Entra quem? Vai botar o Garré, vai botar o Nuno. Então assim, a gente tá com um buraco ali. O Estrela, vamos ver. Aí queria aproveitar e fazer um comentário para eu não esquecer. Me empolgou o David, tá? É um primeiro jogo, são alguns minutos, não dá para formar opinião. Mas o pouco do que eu vi ele com força, velocidade, pegando confiança até, driblando, dando tapa. Então eu falei, pô, cara, legal, acho que pode ser que a gente ganhe um reforço. Tá diferente do Jair, do Paulinho, né, e do Adson, que a gente esperava o retorno deles com ansiedade e não voltaram legal. E o David tem uma diferença no comparativo, principalmente com o Jair e com o Adson, que ele é um touro, né? Um cara muito forte, muita explosão. Era um cara que quando fazia o pivô era muito difícil tomar a bola dele. Isso talvez o ajude, porque ele tem muita força. Isso o Papai do Céu botou a mão nele e o abençoou. Então talvez ele tenha uma recuperação melhor. Então tomara que o David volte bem, que vai ser um reforço importante pra gente. Tá? O segundo gol do Vasco, de novo, uma saída atabalhoada. Algum jogador do Vasco vai fazer a parede ali, tem uma carteira batida e vem o Botafogo no contra-ataque. Os caras fizeram o gol como quiseram, mas parecia bobinho. Tá comigo, tá contigo, tá contigo, tá comigo. Bola no segundo pau, o Natan entra e faz. Tava impedido, mas o Natan já tinha saído cara a cara com o Léo Jardim e perdeu um gol bobo. O Correia perdeu um gol depois. O Vasco abusou ali da sorte e de tomar gols. E o Vasco fez um atacado de 3 substituições com 36 minutos. É o Ryan, o Nuno e o Verratti, os 3 atacantes, né? E entrou o Garré, o David e o GB. Olha, pelo menos em termos de movimentação, o time melhorou. Achei que o Ryan fez um jogo hoje muito ruim, preguiçoso, tímido. A única bola que eu lembro dele no primeiro tempo, que ele partiu pra cima, ele passou. O cara até tentou dar uma porrada nele, ele tomou a pancada, se equilibrou, continuou e tentou fazer um cruzamento, cruzou mal e botou a bola pra tiro de meta. Mas vi o Ryan hoje muito, assim, sabe, desligado, parecendo aquele Ryan que o Diniz pegou antes dele chegar. O Ryan da mão do Felipe e o Ryan da mão do Carille. E fica aqui uma ressalva e um comentário: se o Vasco apresentar a atitude e o futebol que jogou nesse segundo tempo contra o Del Valle terça-feira, já adianto aqui, a gente volta eliminado. A gente não perde não, a gente volta eliminado. A gente vai jogar na altitude, um time muito bom, um time que inclusive está acostumado a jogar decisões, mata-mata, vem nos últimos anos aí fazendo grande campanha, eliminando times de camisa, tá? Se a gente repetir esse segundo tempo, o Vasco vai tomar um coco lá na altitude. A gente já viu os times sofrendo um pouco hoje no enfrentamento físico com o Botafogo, tu imagina jogando a mais de 3 mil metros acima do nível do mar.
Então eu tô preocupado já pro jogo de terça-feira. O jogo de terça-feira pro Vasco é um jogo de sobrevivência. A gente tem que voltar vivo do Equador. Se puder vencer, maravilha, amém, lambe os beijos, solta foguete. Empatou, perdeu por um gol de diferença, a gente está vivo e tem condição de tentar reverter em São Januário. Vai ser muito difícil essa eliminatória, inclusive acho o Del Valle favorito para o jogo de terça-feira, tá? Então são essas observações que eu queria fazer. O Vasco precisa muito contratar. A gente tem um time titular ok, de mediano para bom, mas na hora que a gente precisa mexer, o negócio embaça. Entrou hoje Cocão, Teixeira, Garré, David voltando de uma cirurgia no joelho e o GB, tá? Então, o elenco do Vasco é fraco. O time titular é mediano para bom, mas na hora que precisa mexer, o negócio aperta. Paulo Henrique fez uma partida hoje muito abaixo, errando muito tecnicamente, inseguro nas jogadas de 1 para 1. Várias vezes ele recebeu a bola para ir de mano com o lateral do Botafogo, que inclusive ele é mais veloz que o Telles e não arrumou muita coisa. E o João Vitor, cara, eu ia passando batido aqui, o João Vitor é completamente destemperado. Ele não tomou um cartão amarelo hoje, bobo, porque o Daronco não quis. O Botafogo ia tendo um pênalti dado para ele no VAR, e a gente vê que a arbitragem brasileira é uma piada. Se não tivesse tido a falta clara no jogador do Vasco, porque o Arthur empurra o Nuno, tá? Só por isso não foi marcado o pênalti. Era pênalti sim, tá? O Vitinho dá um tapa na bola para trás, a bola vai passando do João Vitor, tem um jogador do Botafogo chegando para finalizar, se eu não me engano é o Arthur, e ele, mesmo a bola, a mão dele estando próxima aqui ao corpo, a bola ia passar pro jogador do Botafogo, e ele vai de encontro à bola, não é a bola que vem e pega nele, ele é que vai pra bola. Tá? Então, quando ele vai na direção da bola e a bola pega no braço dele, é uma bola que passaria pelo jogador do Botafogo, pra mim era pênalti. Agora, o bizarro é o bendito VAR não olhar que teve uma falta antes e empurrar pro Daronco. E o Daronco, que a gente reclama, não gosta, foi muito sujeito ao homem, não. Teve uma falta antes aqui, tá? E, pô, você tá me chamando pra ver um pênalti aqui, mas, pô, teve uma falta do jogador do Botafogo antes. E nesse lance, cara, você acabou de ter um VAR a seu favor, ou pelo menos o juiz, porra, o VAR contra você, o juiz a teu favor, aí ele vai entrar numa de querer, porra, peitar o jogador do Botafogo, o Daronco manda ele sair, ele continua gritando, ele ameaça vir pra cima, não lembro se foi do Marlon Freitas ou do Barbosa, ele pediu, pelo amor de Deus, pro Daronco dar um amarelo pra ele. O João Vitor é muito desequilibrado, cara. Ele prejudicou muito o Vasco ano passado com esse comportamento dele. Tinha jogos ali que ele tomava cartões ou expulsões idiota e aí acabava jogando o Mike e o Léo por causa de comportamentos dele, tá bom? Então é isso, galera. Assim eu fecho com vocês o nosso pós-jogo. Era uma derrota, se você tirar o coração do lado e o clubismo, campo neutro, tá? Campo neutro. E o Botafogo tendo um elenco e um time superior ao nosso, infelizmente o resultado normal, tá? Se o jogo é em São Januário, equilibra um pouco mais as coisas. Mas o Fernando Diniz ajudou bastante. A vitória do Botafogo passa muito pelas péssimas escolhas tomadas pelo nosso treinador. Detalhe, além de eu não gostar das escolhas dele, rapidamente ele fez 2, 6 e 10, e depois ele foi mexer com 36 quando o time tomou o segundo gol. Diniz, lembra do Jorge Jesus falando, tá mal, Arão? Diniz, tá mal, meu parceiro. Com relação às substituições no Vasco, o Diniz vem mal, já não é de hoje. Vários jogos ele vai substituir já com 30 e todos, forçando o time titular. Eu falei isso no jogo do São Paulo. Pô, tá de sacanagem, pô, ele tem que dar rodagem pro time titular, vai tirar o fulano pra botar quem? Pois é, aí o quem que você não quer que bota porque às vezes é de qualidade duvidosa, no dia que você precisa também, o cara não tem ritmo de jogo, porque ele não joga, se força o titular, e o Vasco vai ter uma maratona absurda agora de jogo, obrigatoriamente, gostando ou não, a gente vai ter que usar o banco, tá? Agora, seu Admar Lopes, presidente Pedrinho e toda a cúpula do departamento do futebol do Vasco, resolvam o pepino do Diniz, porque ele é bom treinador,
mas ele também não faz milagre, não. Vocês têm que dar uns coleguinha e uns soldadinhos melhor para ele trabalhar. Porque com esse pelotão aí, principalmente do banco de reservas, o negócio fica feio, tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês o nosso pós-jogo e amanhã eu chego com a nossa primeira edição. Tamo junto.